Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta, um canal direto do Nordeste para a gente falar sobre o nosso Vascão. E no vídeo de hoje a gente vai falar de notícias boas, né? A gente teve a inauguração do CT, uma festa e tanto promovida pelo Vasco, transmitida pela Vasco TV. Vamos falar também sobre o jogador de saída do Vasco. Tem jogador também que desmentiu qualquer hipótese de saída. A gente vai falar também sobre tudo que envolve a partida entre Botafogo e Vasco pela 10ª rodada e a dor de cabeça que o Ramon vai ter para montar o Vasco para esse confronto. Antes de tudo, deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para que o YouTube te informe sempre que surgir vídeo novo aqui no nosso canal e também compartilha. Traz a galera para conhecer o nosso conteúdo, divulga. A gente está buscando aí a marca de 2.000 inscritos, a gente conta muito aí com a tua colaboração, tá? Com a tua ajuda, beleza? Fica aqui já o nosso agradecimento a todos os inscritos do canal, nosso muito obrigado e vamos para as notícias, né? Ontem, o Vasco da Gama inaugurou, fez história, marcou história mais uma vez, inaugurou seu centro de treinamento, que vai ser chamado CT do Almirante, né? Muitos torcedores queriam outro nome, mas aí o Vasco foi lá e homenageou um dos campos aí com o nome mais falado entre os torcedores na rede social, em homenagem ao nosso goleiro Moacir Barbosa. Então, o Vasco fez essa homenagem aí ao nosso ex-atleta, né? Durante a transmissão ontem feita pela Vasco TV, a gente pôde acompanhar essa homenagem. E aí fica o nosso parabéns para toda a equipe aí do Vasco que trabalhou, né, nesse projeto, né, que fez esse projeto sair do papel, mas muito mais a você, torcedor, que ajudou o Vasco a realizar esse sonho, a realizar esse objetivo e passar a ser um dos clubes do Brasil com um centro de treinamento qualificado para receber os nossos atletas profissionais e dar melhor condições de trabalho a esses jogadores, né? O Vasco que entra por um grupo aí seleto de clubes do Brasil que tem centro de treinamento. Alguns clubes já estão um pouco mais à frente em relação a essas estruturas, mas o Vasco corre agora aí, né, para ser também um protagonista do futebol brasileiro neste tipo de condição de trabalho, né? Então, parabéns a todos os envolvidos aí. Que festa, parabéns a todos da Vasco TV pela transmissão, né? Fica na história mais uma vez você, torcedor do Vasco, que contribuiu mais uma vez para a realização de um sonho. Nós que já construímos um estádio próprio com recursos, né, da torcida, nós temos agora o centro de treinamento com mais de 30 mil torcedores que cumpriram as doações, mas ainda falta, né? Ainda tem aí 500 mil para concluir essa quarta, né, etapa da primeira fase de arrecadação. Então corre lá, doa, né? Faz a tua contribuição, ajuda o clube a realizar e terminar, né, de realizar essa obra, né? Então fica aqui o nosso agradecimento. Vamos para as notícias que envolvem aí o elenco, né, e também o jogo contra o Botafogo, né? E se falar aqui de elenco, o Vasco essa semana, né, ontem precisamente, veio a informação de que o Rafael Galhardo conseguiu uma liminar da justiça para rescindir o contrato, né? Então tá de saída do Vasco, a gente deseja sorte a esse jogador, ele que não foi bem no Vasco, né? Também já tem um tempo aí, né, que o Galhardo vem em baixas constantes, né, no futebol brasileiro. E aí o Galhardo tá livre para assinar com quem quiser aí o futebol deste atleta no seu clube. Dá um alívio, né? Porque o Galhardo não ajudou em nada nesse contrato com o Vasco, né? Então foram tempos aí sombrios, tanto para nós torcedores quanto para o próprio Galhardo. Ele que não foi opção nem na época do Abel, não foi opção na era do Vanderlei Luxemburgo e não é muito menos aí na comissão técnica do Ramon, que não conta com o futebol do Galhardo. Então desejamos sucesso ao Galhardo aí, vá com Deus, tá? E aí o outro atleta que foi ventilado a sua saída nas redes sociais aí, essa semana a torcida nas redes sociais, né, acabou lidando ali com boatos em relação ao Leandro Castan, né, na internet tem todo tipo de notícia, né, inclusive notícias que vêm para desagregar. Então, na rede social foi colocado aí que o Leandro Castan estaria se poupando para não jogar a 7ª partida pelo Vasco e ficar aí à disposição, né, para uma transferência, uma possível transferência dentro do futebol brasileiro e disputar o brasileiro por algum outro clube, né? Leandro Castan tratou de desmentir isso, colocou no Twitter lá que essa situação é uma fake news e que ele está focado no Vasco, realmente conversou com a equipe do Atenção Vascaínos, o Flávio Dias trouxe essa matéria aí, né, no seu canal do YouTube, para informar que conversou com o Castan, está focado no Vasco, está feliz no Vasco, é um dos líderes, né, do elenco, nosso líder maior, e realmente faz muita diferença e quer jogar no Vasco, não tem disso, ele está se recuperando de uma lesão
e ele pretende, inclusive, estar à disposição do técnico Ramon para os próximos confrontos. Inclusive, pode até ser um dos jogadores que vai reforçar o Vasco na partida contra o Botafogo. A gente vai já falar sobre isso. Mas antes da gente falar de quem reforça o Vasco para esse duelo pelo Brasileirão, a gente queria aqui trazer um parêntese em relação ao Campeonato Brasileiro. O Vasco que vai pegar uma sequência que já começou, inclusive, com essa partida contra o Atlético Goianiense, que pode ser um divisor de águas em relação ao interesse do Vasco, né, na disputa ali do Brasileiro, né? O Vasco que pegaria o Atlético Goianiense, o Curitiba, pegaria também o RB Bragantino nos próximos 3 jogos, além do Botafogo nessa rodada agora, ou seja, 4 jogos aí que, se o Vasco ganhasse, o Vasco realmente estaria disputando entre os 2 ou 3 primeiros colocados do campeonato. O Vasco que está a 6 pontos do líder internacional e está a 3 pontos do 10º colocado. Então, por isso que a gente coloca aqui essa informação, essa sequência de jogos do Vasco, como um divisor de águas em relação ao interesse do Vasco na posição na tabela do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco, vencendo o Botafogo, pode colar ali nos 3 primeiros da competição, né? Ou se o Vasco tropeçar contra o Botafogo, o Vasco pode ir até, quem sabe, a 10ª colocação, cair de 6º para 10º, e aí realmente a coisa começa a mudar. Então, para um ambiente melhor, né, para um negócio mais tranquilo, para uma pegada de campeonato em que a gente possa disputar coisas boas, que a gente venha com a vitória. Para essa partida contra o Botafogo, o Ramon terá muitas dores de cabeça para montar o time, né? O Vasco vem sofrendo muito com desfalques, né? Recentemente a gente teve vários desfalques na defesa, agora a gente sofre muito com desfalques no meio-campo e também a gente ainda conta com desfalques e dúvidas no ataque, né? Na defesa a gente tem aí, né, como desfalques o Castan, que desfalcou nos últimos jogos, jogou a última partida contra o Fluminense, pode ser opção do técnico Ramon nessa partida contra o Botafogo. A informação é dada pelo Flávio Dias, que conversou com o Leandro Castan, né? E o Leandro Castan pode ser uma opção já para essa partida contra o Botafogo, essa é a nossa expectativa, né? Mas também, né, pode ficar de fora. Então vamos lá. Então a dor de cabeça do Ramon já começa por aí. O Vasco que teve nos últimos duelos desfalque ali com Ricardo Graça, Erley, Breno, né, na defesa. Então o Castan, que ficou de fora em vários jogos, só aí já são 4 atletas. No meio nós tivemos ali afastados por Covid, Bruno César, Bruno Gomes, né? Tivemos por lesão o Juninho, né? Tivemos saídas de Raul e Guarim. Então é realmente difícil, né, dar uma sequência ali de um time titular, né, absoluto, dar uma sequência de jogos para os 11 jogadores que entram em campo. O Ramon tem sempre uma dor de cabeça para administrar. E na frente a gente teve as baixas aí de Thales Magno por suspensão, a gente teve aí as baixas, né, do meio também de Benítez, e lá na frente o Vinícius, que pela segunda vez é dúvida, né? Então vamos logo dar aqui quem será desfalque, quem será dúvida, né, para esse duelo contra o Botafogo e quem é que vem a campo reforçando o elenco do Vasco. Vamos lá, desfalques. A gente vai ter o Bruno Gomes desfalque porque levou o cartão vermelho contra o Atlético Goianiense, então está suspenso. Lucão e Parede estão isolados aí por conta da Covid-19 e ainda não estão à disposição. Juninho e Cláudio Vinck estão lesionados, inclusive o Cláudio Vinck está de despedida aí, né? O jogador vai se transferir para o futebol português, e o Castan, que continua se recuperando de uma lesão, né? Então esses serão os possíveis desfalques. Lembrando que o Castan tem chances aí de voltar com o Botafogo, né? Dúvidas. Andrei e Vinícius sentiram lesões aí durante a partida contra o Atlético Goianiense. Andrei sentiu uma lesão na coxa e o Vinícius sentiu uma lesão na panturrilha esquerda. Então fizeram exames, o resultado deve sair hoje, só hoje que o técnico Ramon vai saber se esses jogadores estarão à disposição. De última hora, no treinamento, o Carlinhos sentiu também dores na coxa e vira dúvida para a partida contra o Botafogo. Ele que vai fazer exames hoje para saber se realmente pode ser relacionado, se vai virar uma opção para o técnico Ramon, né? O Atenção Vascaínos trouxe a informação de que o Benítez pode ser poupado novamente para essa partida contra o Botafogo, e aí realmente vira um desespero, né? Quando a gente pensa que não jogar com o Benítez, ele que é o jogador mais agudo do Vasco em relação à transição, participação em campo, né? Um jogador muito participativo, combate ali na defesa,
está sempre bem posicionado também, puxando os contra-ataques do Vasco com velocidade, e a gente torce para que o Benítez pelo menos jogue aí um dos tempos, né? Joga o primeiro tempo ou o segundo contra o Botafogo, para nos ajudar, a gente que precisa dos 3 pontos, né? E aí o Castan pode estar vindo aí também, né? E aí opções que o Ramon ganha para reforçar o elenco nesse duelo contra o Botafogo. Ricardo Graça está de volta, né? Já está à disposição. O Erley também já está à disposição e Breno também está à disposição do técnico Ramon, né? Então o provável time do Vasco para esse confronto é Fernando Miguel, Henrique, Pikachu, Miranda e Ricardo Graça na defesa, né? Ali no meio campo, com tantas dúvidas, o Vasco pode vir escalado com Felipe Bastos e Marcos Júnior, né? E Benítez ali fazendo ali o meio campo do Vasco. Se Benítez não vier a jogo e nem Carlinhos estiver à disposição, acho que o técnico Ramon deve escalar aí o Bruno César. E na frente ali, com a ausência do Vinícius, é muito provável que o Catatal esteja por uma ponta, Thales pela outra e o nosso atacante, Germancano, centralizado ali com a 9, né? Então esse é o provável time do Vasco para o duelo contra o Botafogo, né? Mas a gente só vai ter essas confirmações ao final do dia de hoje, né? De sábado, onde o Ramon terá certeza, né? Se as lesões do André e Vinícius podem ser, de fato, algo só especulativo e também, né, se o Castan vai estar à disposição, né? E o Carlinhos também. O resultado do exame do Carlinhos deve sair hoje. Galera, essas foram as informações que a gente queria trazer para discutir com você hoje. Deixa a sua opinião aí, né? Se você concorda com o nosso posicionamento aqui do canal. Eu aqui tento ser o mais sucinto e o mais racional possível, né? Para a gente discutir sobre o Vasco da Gama. E aí, eu queria saber se você concorda com a provável escalação do Ramon, quem você colocaria em campo. É hora de colocar o Neto Borges ou de permanecer com o Henrique, né? É hora da gente testar o Lucas Santos, né? Centralizar o Thales Magno e colocar o Lucas Santos pela ponta, já que o Benítez não vai jogar. Será que não é melhor colocar o Lucas Santos pela esquerda, trazer o Thales Magno ali para fazer a função do Benítez sem recuar tanto, né? Flutuando ali pelo meio campo do Vasco e pelo ataque, né? Dando opção e tabelando ali com o Germancano pelo meio. E o Catatal aberto seria uma boa opção? Então, vamos lá, deixa a sua opinião aqui. É muito importante para nós saber o que você pensa sobre o Vasco da Gama, como o Vasco deve se comportar em campo. E a gente agradece aqui pela atenção dada ao canal, beleza? Fica com Deus, um ótimo sábado para vocês e que venham os 3 pontos contra o Botafogo, tá? Valeu!